um ano morando aqui em Portugal e eu já tive 5 trabalhos completamente diferentes. E nesse vídeo eu vou estar contando pra vocês esses 5 trabalhos que eu já tive e cada experiência que eu tive em cada um e como foi cada um. Assiste até o final desse vídeo que pode servir de muita coisa, afinal eu já trabalhei desde fábrica até na parte da restauração. E esse vai ser o vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o João Ribeiro e aqui eu gravo vlog falando sobre a minha vida, como é morar em Portugal. E já faz um ano que estou morando em Portugal, inclusive eu gravei um vídeo sobre prós e contras de estar morando aqui em Portugal, que se você entrar lá aqui no meu canal, você vai achar vários vídeos legais. E hoje eu vou contar para vocês 5 experiências que eu tive em um ano aqui em Portugal, 5 trabalhos completamente diferentes. E eu vou estar explicando como foi trabalhar em cada um desses lugares e etc, convivência com pessoas e tudo. Vamos lá. Um ano aqui em Portugal eu tive 5 empregos diferentes, eu tive muito mais experiência de trocar de emprego do que no próprio Brasil. E aqui eu vejo que isso é muito comum pra gente ir indo para lugares melhores ou até mesmo por questão de escolha, porque às vezes te mandam embora muito rapidamente. Eu cheguei aqui no auge do verão, então quando eu cheguei aqui há um ano atrás, o meu primeiro emprego foi num armazém. Foi num armazém que é uma distribuidora que mandava produtos, preparavam produtos para mandar para supermercado. E nesse armazém era um armazém gigantesco, onde eu tinha que trabalhar com pallets, eu fazia picagem de produto e ia separando por pallets para cada cidade que iria, mais ou menos. Era um trabalho bem pesado, eu lidava com muito português. Nesse trabalho o Felipe também estava, o Felipe sofreu um pouquinho também, porque a gente ainda não entendia muito bem o que as pessoas falavam. Muitas pessoas ajudavam a gente, porém alguns chefes não eram tão maleáveis com a gente que era brasileiro, etc. Na época também, o Felipe, quando ele chegou, ele tinha um cabelo grande. Ele também sofreu com a parte de ter cabelo grande, de ter piercing, essas coisas assim. E nesse trabalho de armazém, a gente chegava de manhã, aí eles mandavam a gente, tipo assim, pra ruas, né, que eles falavam, que era separado por departamento, tipo assim, tinha o departamento de parte de limpeza, que separava só produto de sabão e pó, detergente, etc, etc. Tinha a parte de latas, tinha a parte de cereais, essas coisas assim. E geralmente a gente ficava nas partes que eram mais pesadas, né? Quem chegava lá, que tava iniciando, geralmente ia para as partes que era de separar coisa de lata, coisas mais pesadas. Era um trabalho bem assim, você tinha que prestar muita atenção em cada item que você ia separando, senão não dava certo, dava falta do item ou dava item a mais e dava o maior problema. Nesse trabalho, a gente ficou pouquíssimo tempo, se eu não me engano foi no máximo 2 meses. O Felipe tinha sido um dos donos, enfesou com a cara do Felipe devido a ele ter piercing, cabelo grande, essas coisas assim. E do nada pegou e mandaram por SMS que ele tinha sido mandado embora, etc. E foi bem ruim. E foi quando eu e ele resolvemos sair de lá e a gente foi pro nosso segundo trabalho aqui em Portugal, que foi numa fábrica de corte de azulejo. Esse trabalho a gente também pegou, pro final do verão. E agora eu vou contar pra vocês como foi a experiência nesse trabalho. Essa fábrica era uma fábrica de corte de azulejo, que sabe, toda a parte de piso, etc, as empresas mandavam pra lá pra eles fazerem os cortes e eles mandavam de novo para as empresas revender. Esse lugar foi um dos trabalhos que a gente mais se acabou de trabalhar, o mais exaustivo. Parecia que a gente fazia crossfit o dia inteiro. Porque nesse trabalho a gente ficava numa linha de produção, ficava eu e ele, nesse mesmo lugar, e ia saindo azulejo, a gente tinha que ir colocando nas caixas, verificando se eles não estavam quebrados nem nada, e quando chegava numa certa altura, tinha que colocar no pallet,
voltar com uma caixa vazia e isso era água o tempo inteiro. As nossas mãos ficaram acabadas, eu tenho a mão ressecada até hoje. As nossas roupas ficaram acabadas também. Quem acompanhava a gente no TikTok, no Instagram, eu gravei um Reels, se eu não me engano, de como a situação que a gente chegava com as roupas. A gente perdeu muita roupa nessa fábrica, porque eles não davam uniformes também. E eles faziam eu e o Felipe chegar nessa fábrica em específico. Eu e ele eram os únicos que chegavam antes do horário que eles faziam a gente chegar, eu e ele chegar antes pra gente produzir mais. Nessa fábrica a gente saiu dela por causa de alguns motivos. O primeiro foi porque daí eles entraram em férias e a gente, burro, queria ficar na fábrica, aí eles descontaram da gente 15 dias, como se a gente tivesse tirado férias, só que foi tipo 15 dias de faltas justificadas. E também depois foi quando a gente descobriu que as pessoas que estavam lá ganhavam como se fosse bonificação por produção. Vamos supor, se eles batessem algumas metas, eles ganhavam. Só que eu e o Felipe não se enquadrava nessa turma, entendeu? Aí a gente ficou muito transtornado com tudo isso. A gente viu, foi uma fábrica onde eles fizeram a gente entrar num poço de mais ou menos uns 3 metros e a gente arrancar lama desse poço. Gente, nesse dia eu cheguei a passar mal, quase desmaiei na fábrica, porque tava muito calor, porque aqui em Portugal no verão é muito quente, e eu com o Felipe ficava acabado. Eu lembro que eu olhava pra cara do Felipe, eu ficava com dó, e o Felipe falava assim, eu não saí do Brasil pra fazer isso. Gente, foi muito pesado. E foi quando a gente decidiu querer sair da onde a gente tava e vir pra Aveiro, trabalhar na parte de restauração, tudo isso. Lá a gente ficou, se eu não me engano, foram 3 meses, porém a gente recebeu só 1 mês de salário, tipo, inteiro. O resto foi tudo descontos. Quando a gente foi mandado embora desse lugar, a gente recebeu só 60 euros de rescisão, que a gente tinha saído. Aí a gente veio pra Aveiro. Chegou em Aveiro, a gente começou a procurar trabalho na restauração. Foi quando a gente conheceu aquele restaurante vegano, como vocês já acompanharam em muitos vídeos meus por aqui. Só que nesse restaurante vegano, eu e o Felipe só tinha conseguido como part-time. Ele não queria dar full-time pra gente, porque ele não achava a gente capaz o suficiente pra trabalhar lá. Sendo que todos que ele tinha contratado eram pessoas sem qualificação. Não era ninguém qualificado como cozinheiro, ninguém como isso. Mas ele preferiu dar preferência para mulheres como full-time do que para homens. Ok. Entramos nesse restaurante. Aí nisso também eu tinha conseguido trabalhar num food truck aqui em Aveiro de gelados. E eu trabalhava mais ou menos, era um emprego meio que informal, mas eu consegui complementar muito a minha renda com esse emprego. E me ajudava muito. Daí eu fazia o part-time que eu trabalhava nesse restaurante, eu saía de lá correndo e ia trabalhar no outro serviço, e tinha vezes que eu trabalhava, tipo assim, todos os dias mesmo, sabe? Todos os dias, e sem folgas. Mas valia a pena no final do mês. E o Felipe, essas meninas que não deixariam ele, essa menina que não deixaria o dono do restaurante na mão, acabou deixando ele na mão, e foi quando ele mandou ela embora, coisa e tal, e colocou o Felipe como full time. Aí já deu um alívio. Aí a gente achava que ia dar tudo certo, tudo. Mas assim, nesse restaurante eu entrei como empregado de mesa e acabei passando como auxiliar de cozinha. Mas daí ele falou pra mim que pra mim continuar lá, eu tinha que ser empregado de... Se precisasse servir mesa, eu lavava a louça, eu ajudava na cozinha. Às vezes eu chegava um pouco antes também, não era pagado horas, nem nada disso. Mas enfim, como alguns vídeos anteriores, eu achava que eu iria ser reconhecido, que depois de 6 meses ele iria me colocar como full-time, que era a minha esperança. Nesse food truck, ele acabou me quebrando, porque eu entrei nesse restaurante vegano, passou 1 mês, o food truck fechou, porque era inverno, e ele não estava rendendo muito, e a dona vendeu ele. Então, basicamente, eu tinha perdido esse trabalho. No food truck foi o trabalho mais tranquilo que eu já tive, porque ficava basicamente eu lá, sozinho, e nesse food truck eu fazia gelados de iogurte natural, fazia reposição, limpeza, atendia no caixa, trocava a parte de água. Era um trabalho, tipo assim, bem tranquilo, porque ninguém me enchia o saco.
Era mais eu sozinho e tinha as trocas de turno, mas era ótimo. Pena que acabou. E nesse restaurante vegano, como muitos já acompanharam muito da minha rotina nesse restaurante, eu fazia de tudo um pouco e mais um pouco. E enfim, e teve o final que teve. Se você não assistiu, não conferiu, vai lá nos meus vídeos que eu conto como que foi o final de todo o processo, desde a parte de demissão, do quanto eu recebi de rescisão desse lugar, e todas essas experiências, assim. E agora, hoje estou trabalhando o lugar onde estou trabalhando hoje é um lugar que junta um pouco de tudo. E se você não esquece de já deixar seu like, curte aí, deixa um comentário se você quer saber, se você quiser que eu grave um vídeo falando de como eu consegui trabalho em cada um desses setores, porque cada lugar eu consegui um emprego de um jeito. Eu consegui por um site, o outro eu consegui por uma indicação, o outro eu consegui por um grupo. E se você quiser saber sobre isso, comenta aí que quer saber como que funciona cada um, qual o seu interesse maior, se é trabalhar em fábrica, se é trabalhar em restauração, se é trabalhar informalmente, que eu gravo um vídeo explicando cada meio que eu consegui, tá? E agora, esse meu último trabalho, eu tô trabalhando numa cafeteria / gelateria. E nesse lugar, como eu consegui? Eu consegui por uma indicação de uma colega minha, que veio da mesma cidade que eu, que ela me indicou. E a gente tava meio que desesperado, porque a gente sabia que o restaurante onde a gente tava ia fechar. E a gente tava procurando por um lugar full time. Só que, quando chegou lá, acabou que eles gostaram do Felipe. E eu fiquei meio que de stand-by. Aí aconteceu de um brasileiro que estava trabalhando lá. Eu até gravei um vídeo do dia que eu recebi a notícia. Que ele desistiu, né? Ele conseguiu uma proposta melhor, coisa e tal, e me chamaram. E até então era pra mim trabalhar como empregado de balcão, servindo sorvete. Acredito eu que era mais ou menos por causa da minha experiência que eu tive no food truck. Mas daí, uns 2 dias depois, eles já me colocaram como empregado de mesa. E hoje em dia eu trabalho como empregado de mesa numa gelateria / cafeteria bem no centro daqui de Aveiro, aonde eu sirvo café, tostas, sirvo de tudo um pouco. E é um lugar que é onde tá mais me agregando conhecimento, sabe? Onde tá agregando comunicação, eu tô aprendendo a trabalhar com bandeja, coisa que eu não fazia. E eu acredito que vai ser uma experiência que tá sendo uma das melhores, aonde eu vou conseguir abrir mais caminhos pra mim futuramente, talvez. E o melhor de tudo, que é full time, tanto eu como o Felipe. Os nossos horários não batem muito, apesar de a gente trabalhar no mesmo horário, mas tá coincidindo das nossas folgas ser completamente diferentes. Mas assim, é um trabalho bem cansativo também trabalhar nessa parte, porque, querendo ou não, é o tempo inteiro. De todos os lugares que eu já trabalhei, é o mais intenso, aonde tem um fluxo de pessoas muito intensa, e por ser um fluxo de pessoas muito intensas e pessoas com nacionalidades diferentes, né, que falam línguas diferentes, com culturas diferentes, então eu tenho que saber lidar muito bem com isso, mas está sendo incrível. Esses foram os 5 trabalhos que eu tive completamente diferentes aqui em Portugal. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa história com alguém, espero que tenha gostado do vídeo, um beijo do João e até a próxima.